Então, hoje a gente vai dar continuidade, tá? Na parte que nós estávamos falando sobre a idolatria, tá? Nós vamos falar sobre, hoje a gente vai dar continuidade, né? Sobre esses conceitos, a gente vai tentar explicar, né? A causa espiritual de algumas violências ali que ocorreram. Então, acho que hoje o estudo vai ser muito proveitoso. Na semana passada, inclusive, eu acho que a gente fez, né, uma boa explicação, né? Fomos até no campo da psicanálise ali para tentar, né? Talvez audaciosamente, né? Explicar alguns conceitos ali. Mas é importante a gente fazer essa leitura hoje em dia, tá? Justamente para a gente compreender como é que funciona alguns movimentos espirituais, né? Para a gente não se enganar sobre esse fator, tá? Então, eu vou fazer a prece inicial, aí a gente vai fazendo as leituras, a gente vai retirando as dúvidas, né? E vai fortalecendo as nossas discussões, ok? Então, vou pedir para todos vocês, né, fecharem os olhos nesse momento. Querido Jesus, o Senhor que é o mestre dos mestres, o governador dos governadores, que sempre tem olhado por todos nós aqui na Terra, quero pedir encarecidamente a sua presença agora através dos amigos espirituais nesse estudo, que possa fortalecer com a sua luz as nossas ideias, a transmissão de informações, que a leitura desse livro possa nos ajudar a compreender outras nuances, outras edificações de contexto, para que a gente fortalecidos dessas ideias, possamos fazer escolhas mais assertivas e também, quando convidados a falar, que a gente possa, de uma forma branda, tranquila, equilibrada, compartilhar esses conhecimentos para iluminar, lançar luzes nos lugares que a gente vá. Iniciamos com a prece que o Senhor nos ensinou, na certeza de que os amigos espirituais, no decorrer do estudo, estarão também aplicando em nós um passe para uma melhoria energética, assim como também a fluidificação da água para colocar o remédio necessário para cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá, então, hoje para o nosso estudo, né? Eu vou projetar aqui para a gente conseguir visualizar a parte que nós vamos fazer a leitura. Eu fiquei focado bastante no estudo passado na questão da divisão, né? Do movimento de Canaã. Mas agora eu também quero voltar para a idolatria de Israel, que a gente vai ler. Então, a gente vai ler o tópico 2, o tópico 3 e o tópico 4. E também, dentro desse contexto, né, de leitura, que a gente vá retirando ali as nossas dúvidas, né? Por isso que a Fátima falou, inclusive, olha, se tem alguma dúvida, vamos falar, né? Tem alguma circunstância, vamos apontar, né? Não vamos deixar de aí passar, porque às vezes uma dúvida nossa pode ser a dúvida de um irmãozinho aí também, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui, idolatria em Israel. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor. Idolatria em Israel. Em 1875 a.C., sob o trono de Israel, o rei Acabe, que se casa com Jezebel, uma pagã. Esta quer impor o culto de Baal ao povo, colocando ídolos nos templos e instituindo rituais pagãos. Elias, inspirado pelo plano espiritual, adverte Acabe do perigo que o reino estava correndo, entregando-se à adoração dos ídolos e afastando-se do Deus único. Faz essa advertência com grande coragem, pois, estimulado por Jezebel, o rei havia mandado matar os sacerdotes de Jeová. Elias é perseguido e esconde-se. Depois de certo tempo, passado,
a onda de perseguição contra os sacerdotes, Elias regressa a Israel e propõe a Acabe que lhe permita um confronto com os sacerdotes de Baal, para que ele ponha à prova a força do Deus único contra Baal. Reúnem-se os 400 sacerdotes do Baal, a quem Elias propõe que façam surgir fogo na lenha que havia sido preparada para esse teste. Os sacerdotes fizeram invocações e rituais, não conseguiram fazer fogo. Elias, então, mandou encharcar a lenha com bastante água, implorou a Deus que lhe permitisse forças para acender o fogo. A lenha incendiou-se, mostrando a superioridade do Deus sobre os ídolos. Diante disso, Elias mandou degolar os 400 sacerdotes de Baal num ensinamento violento que o comprometeu espiritualmente. Séculos depois, vamos reencontrá-lo reencarnado como João Batista, o qual foi degolado por Herodes e de quem disse Jesus, foi o maior dos profetas. Acabe, rei de Israel, foi morto numa das muitas batalhas que travou com os sírios. Sucedeu o seu filho Jorão. Enquanto isso, em Judá, Ocosias, neto de Acabe, torna-se rei. Jezabel, a idólatra, permanece em Israel. Entretanto, Eliseu, o profeta sucessor de Elias, havia predito o fim da dinastia de Acabe. E este fim se realizou da seguinte forma: Geu, filho de Josafate, reuniu a tropa e foi ao encontro de Jorão, acampando em Jezrael após haver travado uma luta contra Azael, rei da Síria. Percebendo a aproximação de Jeú, Jorão aliou-se a Ocosias, rei de Judá, e partiu ao encontro do adversário. Jeú feriu mortalmente a Jorão e persegue a Ocosias, matando-o também. Assim termina a geração de Acabe, pois Ocosias, apesar de reinar em Judá, era seu neto. Jezebel foi a Jezrael e tentou atrair Geu. Este, entretanto, mandou que a atirassem pela janela. Assim foi morta Jezabel. Jeú completou a destruição da família de Acabe e mandou matar os adoradores de Baal. Tá? A gente já tinha lido, se eu não me engano, essa parte lá no estudo passado. Tá? Nós começamos a ler, mas nós não tínhamos feito uma explicação específica sobre essa parte do estudo. Tá? Aqui a gente vê que é um subtópico, ok? Que fala sobre essa idolatria em Israel, no reinado de Acabe e Jezebel. E essa narrativa histórica, né, espiritual e também simbólica para nós, ela traz para nós três momentos específicos que a gente pode visualizar: o contexto histórico, não é? A leitura espiritual e o que a gente pode usar para o dia de hoje. O contexto histórico, como a gente viu, foi por volta de 575 a.C., 875 a.C., em que Acabe assume o trono de Israel, né, e casa-se com Jezabel, que era uma princesa estrangeira que cultuava Baal, uma divindade ligada à fertilidade à natureza. E influenciado por sua esposa, Acabe permite a introdução de rituais pagãos, erguendo ídolos, né, perseguindo sacerdotes do Deus único, e isso acabou abalando de uma forma muito profunda a fé do povo daquele período. E nesse cenário surge o profeta Elias, que, inspirado pelos espíritos superiores, ele confronta a idolatria e denuncia os seus perigos. E o episódio do desafio contra esses sacerdotes de Baal, quando o fogo desce a lenha encharcada, né, provando a presença do Deus único, ele simboliza a vitória dessa verdade espiritual sobre as ilusões. Mas Elias, ele se compromete espiritualmente ao ordenar a degola dos sacerdotes, né, que é o gesto que ele mesmo iria resgatar na outra vida, como João Batista, que foi decapitado. E aí a história mostra para nós que até mesmo os grandes enviados, eles podem tropeçar e eles podem recorrer ao sentido da violência, tá? Numa leitura espiritual, nós temos algumas vertentes para nós pensarmos, né? Uma das vertentes aqui que são colocadas é sobre a questão da idolatria, né?
Quando a gente fala de idolatria, nós não estamos pensando apenas nas estátuas ou nas imagens que a gente já conhece que estão relacionadas com as questões religiosas. Mas a idolatria, ela se consiste em todo o movimento da gente colocar algo passageiro no lugar de algo divino, né? Essa preocupação, se me permite uma licença também histórica, ela acontece e aconteceu de uma forma muito grande ali também no nosso século XV em diante, até mais ou menos o século XVIII. Nós tivemos um período ali em que teve a influenciação da Inquisição, mas em que as pessoas elas estavam muito voltadas com uma visão antropocêntrica, né, que é o homem voltado como centro da Terra, e uma briga com uma visão teocêntrica, né, que é uma visão em que Deus, né, acima de tudo, também deveria ser observado como centro de muitos acontecimentos. Dessa forma resumida, a gente vê que a humanidade, ela sempre vem, em alguns largos períodos e séculos, tentando combater essa questão da vida efêmera, que é a vida passageira, com esse lugar que a gente fala, né, que é o lugar do divino ali, tá? Para o espiritismo, isso daí a gente pode traduzir muito nas nossas ilusões modernas, tá? E essas nossas ilusões, elas não surgiram agora só nessa encarnação. Essas ilusões nossas, elas surgiram em encarnações anteriores. Nós estamos aqui também solidificando alguns aprendizados de movimentos anteriores que nós necessitamos, né, para o nosso aprimoramento pessoal. Portanto, a gente não pode dizer que algumas das nossas ilusões modernas, elas surgiram agora. O culto, por exemplo, ao poder, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com a beleza, o ego, as ideologias que às vezes nos afastam do verdadeiro sentido da vida, já vieram conosco em outros movimentos encarnatórios. Que foi por isso que eu expliquei no momento anterior sobre a importância do nosso inconsciente, né? Porque nesse lugar do inconsciente, muitos desses elementos, dessas ilusões, elas ainda se mantêm ali de uma forma muito forte. Então, por mais que a gente venha reencarnando, muitos desses elementos, eles acabam, né, ainda presentes no nosso dia a dia, porque nós vamos ter que, aos poucos, ir destravando esses movimentos. Inclusive, por causa dessas encarnações e por causa dessas leituras ou dessas ilusões, muitas vezes nós erguemos muros gigantescos no nosso contato com a vida pessoal e com as outras pessoas, com as situações e com as outras pessoas à nossa volta. E às vezes esses muros eles se tornam tão altos que acabam também se materializando numa verdadeira prisão para nós mesmos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os muros que nós erguemos e que nós levantamos para nós não colocarmos em nossa volta uma própria prisão. E isso daí às vezes afasta a gente do nosso sentido existencial. Então, o confronto, por exemplo, né, do Elias com os sacerdotes de Baal, ele representa esse eterno embate que existe entre a nossa verdade interior e as nossas ilusões exteriores. Deus, ele não precisa de demonstrações espetaculares, né? A presença, né, se revela na nossa consciência, isso a gente já sabe, né? Na lei moral, que é inscrita no nosso coração humano, mas mesmo assim, a nossa humanidade, ela ainda está, todos nós estamos, fragilizados pela vaidade. Facilmente a gente troca essa voz íntima que nós temos, né, dessa nossa consciência, dessa nossa lei moral escrita no nosso coração, a gente troca facilmente essa voz íntima dessa consciência pelos apelos externos e pelos prazeres, pelas aparências, pelas crenças que às vezes parecem muito mais fáceis. Então, essa trajetória do Elias vem mostrar que não basta nós estarmos a serviço do bem. É preciso a gente aprender a agir com mansidão e amor, porque a violência, mesmo quando justificada pela defesa da verdade, ela gera consequências futuras, tá? E aí entra também uma questão
dentro dessa leitura espiritual, que hoje eu estava até conversando acho que com o Tiago sobre isso, nós temos que tomar um certo cuidado quando nós também imaginamos essas leituras. Por quê? Às vezes, de um exemplo muito hipotético, a gente olha para uma situação da nossa vida e nós, de repente, nos deparamos e falamos: nossa, mas nós estamos passando por dificuldade. E aquela pessoa que fez determinadas atitudes negativas, que se posicionou de uma maneira equivocada, está conseguindo alcançar vários êxitos, né, em vida. Mas vamos com calma. Veja bem, né? João Batista, né? Teve equívocos de violência em momentos anteriores, mas outros pontos ele já tinha se desenvolvido. Pode ser que um determinado requisito ele precisava ainda aprimorar as suas tendências, os seus equívocos, mas em outras circunstâncias ele já tinha melhorado. E muitas vezes, por causa de um ponto que nós visualizamos de uma pessoa, até de nós mesmos, nós desabonamos toda a possibilidade de evolução que esse sujeito ou que as outras pessoas têm. E é aí que nos leva a uma posição muito fragilizada. Porque a nossa vaidade, o nosso ego, não deixa a gente analisar que aquela pessoa também é filho de Deus. E que se essa pessoa está colhendo frutos positivos, ou se nós estamos observando sujeitos que nós consideramos, dentro da nossa, né, potência de julgamento, que nós consideramos errado o que aquela pessoa fez, e essa pessoa está colhendo frutos positivos, a espiritualidade, assim como Deus, jamais, pela lei de causa e efeito, permitiria que alguém colhesse frutos positivos se essa pessoa não tivesse o merecimento em volta. Não existe consequência sem uma causa primeira. E a gente às vezes olha para as circunstâncias e fala: nossa, eu estou passando por essa dificuldade. Tem uma causa. Nossa, fulano que é uma pessoa X está conseguindo coisas e eu ainda não consegui isso daí. Tem uma causa. Essa causa, ela pode estar presente nesta vida de agora, mas ela também pode estar silenciosamente, né, apontada na nossa vida do passado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a verdade que a gente coloca, os nossos posicionamentos, o culto a algumas vaidades, ao dinheiro, ao poder, algumas coisas que às vezes nos afastam do nosso verdadeiro eu, precisa sofrer uma releitura pela nossa parte para a gente também entender que não existe efeito sem causa, né? E que cada vez mais que a gente se revolta com algumas questões e não faz uma leitura espiritual sobre isso, nós estamos adiando aquilo que nós viemos para viver. Quem tem o poder de adiar o que nós precisamos viver? Nós mesmos. Ninguém pode adiar o que nós viemos para vivenciar. Só nós temos esse poder com a gente mesmo. Mas, William, e se eu entrei no emprego em que eu fui submetido a um rol de vaidades? E se eu entrei num relacionamento que me colocou numa circunstância também que me fez, às vezes, me voltar para trabalhar o ego e as ideologias e tal? Isso não foi influenciado? Sim, mas você escolheu estar lá. Você escolheu trabalhar nesse lugar. Aquele lugar, nem tudo que nos é ofertado é necessário para nós. E a gente, às vezes, vai e emplaca, né? E aí, o que nós fazemos muitas vezes? Nós tiramos a nossa responsabilidade e falamos que é o governo, que é a sociedade, que é o namorado ou a namorada, que é o marido ou a esposa. Nós falamos que é o centro, né? Muitas vezes a gente coloca o outro no lugar de culpa, mas a gente esquece que nós é que fizemos aquelas escolhas em algum momento circunscrito da nossa vida. E esse lugar que nos clareia a ideia, essa leitura, dói muito. Porque quando você descobre, né, que você é o algoz de si mesmo, que não há outra circunstância ali a quem você culpar, porque se não existe consequência, né, o efeito sem causa, nós somos os algozes de nós mesmos. Nós somos os nossos próprios perseguidores. Então, nós que afastamos, às vezes, a nossa proposição para o nosso sentido da vida. E essa leitura faz a gente pensar
numa proposição de aplicação prática para os dias de hoje. Para nós que somos espíritas, né, na atualidade, na realidade nós estamos aprendendo a ser espíritas, nós ainda não somos espíritas, né? Nós estamos tendo um conhecimento espírita, mas ser envolve outros fatores, né? Essa passagem, ela convida a gente para uma reflexão muito clara. Quais são os Baal que ainda nós cultuamos na nossa vida, não é? Quais são, assim, esses elementos que nós cultuamos em idolatria na nossa vida, que faz, depois, num futuro próximo, a gente se enganar culpando as circunstâncias, ou faz a gente se desviar e perder um tempo daquilo que nós não precisaríamos? Quando nós transformamos, por exemplo, o consumo, o status social, ou o trabalho em senhores absolutos, nós estamos repetindo, só que em outro nível, a idolatria que acontecia em Israel. Quando nós seguimos líderes tiranos, doutrinas ou práticas religiosas de uma forma cega, a gente está esquecendo da essência do evangelho. O que acontece? A gente também se afasta desse Deus único que nós conhecemos, que é puro amor e consciência das coisas. Então, nós estamos cultuando ali essa idolatria. Quando nós usamos a fé como instrumento de intolerância, ou até mesmo de julgamento, a gente cai no mesmo erro que Elias fez num outro momento. Que, muito bem intencionado, ele escolheu a vida da violência e ele precisou reparar isso no futuro. Veja que aqui na passagem fala, inclusive, da violência física. Mas nós temos vários tipos de violência que nós podemos passar ou que nós podemos vivenciar no nosso dia a dia, tá? Violência, quando a gente fala, nós temos um termo, inclusive, que a gente fala violência simbólica, né? Como que isso é usado, né, no espiritismo? Isso daí. Primeiro, o que é violência simbólica? Quando a gente fala, por exemplo, da violência simbólica, tem um autor um estudioso contemporâneo que se chama Pierre Bourdieu, que ele traz para nós, né, uma leitura que pode dialogar com a perspectiva espírita, né? Embora a doutrina espírita não utilize a palavra violência simbólica, né? Mas o que seria isso daí? Esse sujeito, que é um grande sociólogo, ele explica que existem formas sutis, às vezes, da gente internalizar alguns valores, algumas crenças, alguns padrões que são impostos pela nossa sociedade, por alguns grupos, de uma maneira quase invisível. E aí, essa forma de nós internalizarmos esses valores, né, constitui uma certa dominação no nosso pensamento, que não se dá só pela agressão física. Porque, veja, naquela época, a agressão física ela era uma resposta para as demandas da época. Hoje, nós não precisamos fisicamente agir para agredir o outro, tá? Mas muitas vezes, quando a gente fala sobre essa internalização de valores, ela não vai se dar por essa agressão física, ninguém vai obrigar, mas através de uma certa imposição, oposição de visão de mundos ali, pela manipulação de significados, pelo controle do que é certo, do que é aceitável. Por exemplo, preconceito, estigmas sociais, manipulação da linguagem, da cultura, né, que inferioriza certos grupos. Então, a gente pode pegar essa violência simbólica e dialogar, né, no campo espírita. A gente pode relacionar em várias situações. Por exemplo, existe um certo preconceito espiritual, que isso vem da nossa vaidade e da nossa idolatria equivocada. Quando alguém, por ser médio, espírita ou praticante de uma religião, por exemplo, é estigmatizado por discursos religiosos, né? Isso é uma forma de violência simbólica, pois desqualifica a fé e a identidade do indivíduo. Como assim, William? Eu sou espírita kardecista, mas eu condeno o catolicismo. Eu sou espírita kardecista, mas eu condeno a Umbanda, Quimbanda ou outros fatores. Esse preconceito espiritual não quer, ilusoriamente, as ilusões da vida, nos colocar como se nós estivéssemos dentro de uma doutrina que tivesse uma posição correta, assertiva, sendo que a gente sabe
que dentro da visão espírita, quem tem maior poder de evolução não é aquele que decora todos os livros, mas aquele que tem mais amor dentro do coração. E aí, muitas vezes, esse preconceito espiritual cria essa violência simbólica e a gente estigmatiza esses discursos e a gente reproduz sem a gente perceber. Aí lá na frente, a gente vai olhar e falar assim: nossa, mas por que será que eu estou passando por determinadas circunstâncias? Porque dentro de um campo, você talvez relacionou essa questão dessa violência simbólica a essas situações. Outro exemplo que a gente tem, a reencarnação e as desigualdades. Quantas pessoas me perguntam, em vários lugares diferentes, por que que crianças inocentes, elas nascem, às vezes com deficiência, em contextos de desigualdade vinculada à miserabilidade, né? Espíritos, gente, que renascem em contextos, por exemplo, de exclusão ou de opressão, muitas vezes eles enfrentaram essa violência simbólica como parte das suas provas e expiações, mas também como uma oportunidade de aprendizado moral. Por que essa violência simbólica? Porque são valores que ele vai ter que conviver ali naquele momento, que vai obrigatoriamente, através de uma imposição de uma nova visão de mundo, levar essa pessoa a olhar como que é do outro lado da ponte. E aí esse sujeito, ele sofre, porque ele acaba, né, como ele estava dominado pela idolatria da vaidade, às vezes do dinheiro, esse sujeito, ele acaba sofrendo muito nesse contexto de exclusão, porque ele vê a pobreza, talvez, e a miserabilidade como algo que o afasta de ser uma pessoa digna de ser observada da sociedade. Mas daí ele vai aprender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a dignidade, que a ética, que a moralidade, ela não está ligada a alguns desses valores sociais praticantes, né, da nossa vivência, mas que ela está ligada a respeito dos sujeitos que estão sendo apontados, né? Jesus, ele não era milionário, mas ele era o sujeito, digamos ali, né, de uma riqueza incomensurável que pousou aqui na Terra e que a gente não conseguiu observar porque nós estávamos, né, com o véu da ignorância, cercados ali através desse rol de atividades aqui que nós estamos falando. Outro fator que a gente tem de violência simbólica pode ser discursos que às vezes desvalorizam ou invalidam as circunstâncias. Frases como a gente escuta demais, né? Você não é capaz, isso não é para o seu nível. Ou quando a gente impõe alguma ideia, né, para alguém para se comportar de uma determinada maneira, para ser aceito, né? Isso daí é uma maneira de uma certa violência simbólica que fere a autoestima, a liberdade interior. E por que que talvez essa passagem espiritualmente também nos importa? Porque do ponto de vista espiritual, toda violência, inclusive essa simbólica, não só a física, né, que Elias representou, ela contraria a lei de amor, de justiça e caridade. Então, a violência simbólica, ela aprisiona as consciências. Ela cria insegurança, medo, submissão, e isso atrasa o quê? O desenvolvimento moral do espírito. Então, quando o indivíduo, ele internaliza visões distorcidas sobre a vida, si mesmo, né? Não presto, não tenho valor, né? Ele se afasta da sua real essência do espírito imortal, que é ser filho de Deus, tá? Pode falar, Sueli. Ô, William, eu estou aqui pensando, você está falando, e assim, nós temos uma base espírita, Uhum, então fica mais fácil para nós compreender tudo isso que você está colocando. E os outros que não têm? Como que vai aceitar tudo isso que você está falando? De que forma? Como eles vão passar por isso nesse plano da matéria, né? uhum, Sem ter esse tipo de visão, de compreensão, de sabedoria que nós temos, né? Felizmente. E vamos supor, eles morrem e continuam na mesma, porque eles não acreditaram, não viram, não tiveram acesso. Como que uhum. funciona tudo isso? Todas as pessoas, elas têm uma máxima, né, que passa evangélica e bíblica, que cada um conforme as suas obras.
ninguém vai assumir o enfrentamento desses conhecimentos se essa pessoa não tiver a oportunidade de adquiri-lo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho a oportunidade de adquirir esse conhecimento e você não. E você ainda continua um pouco aprisionada dentro dessas consciências que às vezes podem te levar a questões negativas. A régua que vai medir o alcance do seu conhecimento para uma situação vai ser diferente da régua que vai medir o meu. William, quer dizer que você vai, entre aspas, pagar mais e eu vou pagar menos? Para a questão, a régua espiritual nunca é sobre pagar, mas sobre se libertar disso daí. E todos nós, Sueli, nós vamos adquirir essa consciência sobre esses parâmetros. Isso daqui é só a ponta do iceberg. Nós vamos, essa consciência ela vai de acordo com muito tempo, né? Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 919, os espíritos eles perguntam, né, para Allan Kardec, como que a gente pode enfrentar as mazelas do mundo e vários outros fatores. O Allan Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem, né? Conhece-te a ti mesmo. O que eles estão querendo dizer com isso daí? Que a gente só consegue se livrar dessas correntes que nos aprisionam e nos amarram através do autoconhecimento. É o primeiro processo. Se nós ainda não chegamos nessa faixa do autoconhecimento, nós ainda vamos passar por algumas questões que vão aos poucos nos inclinando para a gente melhorar e nos empurrando para a gente conseguir passar por esse processo de autoconsciência. E aí, através desse movimento, nós vamos conseguindo chegar a ter ajuda, que ela também precisa ser aceita, né? Para a gente retirar esses rótulos e essas imposições. E aí, quando isso vai diminuindo, nós vamos tendo uma liberdade maior. Aí, a educação que nós recebemos, ela para de ser castradora e ela passa a ser libertadora. Os espíritos que eles ainda, espíritos nós, encarnados ou desencarnados, que eles ainda estão envaidecidos, que eles ainda se encontram muito vinculados ao ego, à moral, à violência, a vários gestos, esses espíritos, eles ainda precisam de uma educação direcionadora. Por isso que parece que a vivência deles é muito mais fechada, né? É uma vivência mais castradora. Agora, quando o espírito ele já começa, através desse autoconhecimento, sair desse casulo, né? Porque, venhamos e convenhamos, a gente não pode soltar uma pessoa em um campo gigantesco se ele não está dando conta nem de conviver num espaço cercado. Depois, conforme o conhecimento vai se ampliando, aquele cercado ele vai ampliando a dimensão. E aí a educação ela deixa de ser castradora, dogmática, rígida e severa, e ela passa a ser uma educação mais libertadora. Que aí, quando o espiritismo chama essas pessoas para ter, o espiritismo ou qualquer outra religião, a ter uma fé mais raciocinada. Que aí, nessa fé raciocinada, seja lá em outras doutrinas ou outras seitas, aí começa a combater esses dogmas e essas dominações culturais que inferiorizam o grupo do qual ele participa. Quer dizer, então, que todos, em algum momento, seja lá quanto tempo for, vão ter a oportunidade de passar por esse processo de aprendizado, de evolução e de chegar aonde a proposta, né? Exatamente. Então, só que assim... De longo não... É longo, só que assim, nós temos uma responsabilidade individual nossa para isso, mas nós também temos uma coletiva. Por quê? A partir do momento que eu informo isso daí, e que fique muito claro que responsabilidade não é obrigação. Porque quando a gente entende a importância disso daí na nossa vida, nós vamos querer, por amor, que as outras pessoas também compreendam e revisitem as suas posturas. A gente não vai se sentir obrigado, né, a falar as coisas, não. Quando nós estamos, né, essa responsabilidade individual, por que eu falo também coletiva? Porque toda palavra, toda atitude, né, que humilha, manipula, controla ou gera consequências espirituais, no individual, ela também afeta o coletivo. Quando você melhora o individual, você automaticamente melhora o processo ali do coletivo.
Então, quando a gente fala dessa violência, ela é vista de uma forma muito sutil, né? Ela às vezes desrespeita, inclusive, o nosso livre-arbítrio. Pensa, lá na era medieval, a Sueli lá, bonitona, vestida, toda arrumada, só que ela não poderia escolher o amor que ela queria viver. Era uma violência simbólica. E aí você viveu coisas, às vezes, tristes, situações muito complexas. Você criou revolta na sua vida. Daí o que aconteceu? Você desencarnou, reencarnou e depois você aprendeu que você pode sim ter a liberdade de escolher quem você quer amar. E aí o que aconteceu? Você foi superando aquela dificuldade e foi entendendo que naquele momento, talvez, a sua família era o que ela tinha e entendia que era lei de amor, porque era naquela época ainda. Então era uma violência simbólica invisível, mas que ela deixou muitas marcas profundas no seu espírito. Tanto que nós sofremos ainda sobre muitas coisas, né? E o caminho que a gente foi fazendo para superar isso é esse autoconhecimento, esse fortalecimento interior, essa prática dessa caridade moral, né? E isso é uma coisa difícil, gente. Não é uma coisa fácil da gente fazer, né? Porque amar também é escolher, né? Vou até dizer uma coisa para vocês, uma violência simbólica que acontece muito no nosso dia, tá? Que nos leva à idolatria social, mas é para vocês pensarem aí, tá? Quando a gente, às vezes, vê uma pessoa passando por alguns comentários que a gente faz, às vezes, nossa, que celular velho que você tem, isso nem existe mais. Você não tem condições para acompanhar, você precisa melhorar isso daí, né? Isso é uma forma de violência simbólica. Não teve agressão física, mas houve a imposição de um valor social, de status material, que às vezes inferiorizou aquela pessoa. E aí vai que essa pessoa internaliza essa visão e ela acredita que ela é menos capaz. Então, isso dentro da visão espírita, né, vem às vezes analisar para nós, né, que os agressores, né, eles têm uma responsabilidade sim espiritual, porque a palavra ela fere a lei de amor, né? E muitas vezes a gente precisa saber como a gente vai ponderar isso daí, mas não porque nós somos Então, obrigados, né? então Pode isso falar. tudo também pode ser, né? Estou aqui pensando, você está falando, eu estou pensando. É. Memórias limitantes, né? Exatamente. Então, para a gente se libertar dessas memórias limitantes, precisa ter um trabalho de formiguinha, dia a Uhum. dia, Dia e, a dia. e ter essa visão que você está colocando. Uma coisa que antigamente se falava muito. Se você não estudar, você não vai conseguir ser nada na vida. Falavam Seu, mesmo. irm- Seu irmão é muito mais inteligente que você, ele tira notas melhores. Isso é violência simbólica. E por mais que a gente pense que não, né, os pais, quando eles agem dessa forma, a gente sabe que naquela época a intencionalidade era uma coisa. Mas hoje a gente já tem acesso a outras informações aí, né? Por quê? Talvez seja o momento de identificar que a gente não tem que aprisionar a pessoa a um valor específico X para ela criar uma idolatria ou crenças daquilo lá. A gente Isso precisa mesmo. ensinar a pessoa a formular um autoconhecimento para ela valorizar interiormente uma vivência diferenciada. E fazer as Mas isso é escolhas, né? E e fazer fazer as as escolhas mais assertivas, é. O papel escolhas. do pai e da mãe na contemporaneidade, eu falo isso não só como professor, né? Mas como filho também e tudo mais. Hoje a gente vê que o papel do pai e da mãe é um papel de mentoria. Não é um papel de fazer tudo pelo filho e muito menos de direcionar ele nos mesmos campos que você fez, né? A mentoria ela é completamente diferente. A mentoria ela traz para você outros requisitos de vivência moral, né? Por quê? Você vai filtrar aquilo que foi negativo para você não reproduzir aquilo lá para o seu filho. Então é muito difícil isso, né? Esse filtro que a gente faz, né? É que às vezes coloca para nós, né, essa questão do amor e tudo mais, né? Então quando a gente fala sobre essas questões, né, elas às vezes a gente pensa que não, mas elas dialogam muito com o momento atual da nossa vivência, tá? Porque quantas vezes a gente idolatra algumas coisas, né? Essa idolatria, né, ela não é então só uma memória histórica, é um chamado para a gente.
no nosso cotidiano, a gente precisa aprender a diferenciar muito o que é essencial, o que é ilusório, né? E isso é cultivar uma fé raciocinada. Fé raciocinada não é você saber tudo dos livros, mas é você fazer uma prática tão compassiva com as coisas, né? Porque Deus, ele não é visto, gente, como um poder exterior a ser provado. Ele é uma força íntima que orienta nossas escolhas para o bem, né? Então, é um ponto de vista muito mais profundo aí que a gente tem que ter, porque a fé é o nosso instrumento, tá? E aí, tomar muito cuidado com isso, né? Ela não é o nosso meio. As pessoas utilizam a fé como meio para alcançar um determinado fim. Gente, não é isso. Ela não é o nosso meio. Ah, eu tenho que ter fé, porque se eu não tiver fé, não fizer caridade, eu não vou ganhar aquele serviço que eu quero. Se eu tiver fé, não tiver caridade, eu não vou estar não, isso não quero para minha vida. Então, ó, vou trabalhar minha fé. Não é isso. Ela não é um instrumento para você ganhar a balinha lá no final da aula da vida. Não é isso. A fé, ela não é o meio, tá? Ela é uma construção que a gente vai fazendo na nossa vivência que ajuda a gente a orientar algumas escolhas muito melhores, né? Quando eu tenho fé, por exemplo, eu sei, eu não acredito, mas eu sei, diferente, que quando uma pessoa me agride verbalmente, eu não vou agredir aquela pessoa. Para que eu vou fazer isso? Às vezes ela não está num dia bom. Mas o que isso te faz? A sua fé. Por quê? Porque você começa a ter a certeza de que você rebater aquela pessoa não vai te trazer nenhum benefício. Você já entendeu. Então você vai projetar a sua vida de outra forma. E acabou. E aquilo te livra, né, daquela circunstância. Mas é difícil, tá? Não é uma coisa muito fácil aí da gente Muito fazer, tá? obrigada, viu? Obrigada da Imagina, resposta. É. imagina. Ó, vamos falar agora aqui das matanças, ó. Mais matanças. Lendo aqui no livro, ó. Mais matanças. Atalia, mãe de Ocosias, quando soube da morte do filho, pretendeu ela mesma colocar sobre sua cabeça a coroa da rainha de Judá. Para isso, mandou matar todos os filhos de Ocosias. Um deles, porém, foi salvo, Joás. A criança foi mantida sempre em segredo até que, quando adolescente, foi apresentada pelos seus partidários como o verdadeiro rei de Judá. Isso estimulou uma revolta que provocou a morte de Atalia. Joás passou a reinar. Jeroboão II, descendente de Gel, reina depois em Samaria. Em seu reinado, há esplendor e prosperidade, e muita corrupção. Surge uma classe de oprimidos que deu motivo à advertência do profeta Amós, enviado de Judá para Israel: apressais a vinda do dia da violência, deitados em leito de marfim. Jeroboão II morre. Na época, o Império Assírio estava em franca expansão. O reino de Israel vê-se envolvido entre o Egito e a Síria, rivais. Cai na anarquia e 20 anos depois desapareceu para nunca mais se reagrupar. Nesses momentos de angústia surge a voz do profeta Oséias, também de Judá, a serviço de Israel. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, pois foi tua iniquidade que te fez cair. Né? Então, quando a gente vê, né, essa parte aqui dessas matanças que são colocadas, né, ou dessas estruturas dessas matanças, a gente acaba visualizando essa narrativa e que Atalaia manda matar seus próprios netos para assumir o trono, né? E de Jeroboão, que é o reinado mistura, né, esse esplendor material com a corrupção. O que isso vem mostrar para nós, né? Ainda essa questão do quanto o apego ao poder terreno cega as nossas consciências, né? E aos nossos olhos aqui hoje, esses episódios, eles se constituem como tragédias políticas, mas também como provas e expiações coletivas. A causa espiritual da violência, por exemplo, né? Atalaia, né, e tantos outros governantes da época, eles refletem espíritos ainda profundamente presos ao orgulho e ao egoísmo. Eles reencarnaram em posições de mando, mas ao invés de servirem ao povo, eles usaram o poder para perpetuar sua própria vontade. E a consequência natural disso foi o quê? O desequilíbrio social e a queda do próprio reino. Profetas, né, que a gente fala, com vozes do alto ali, que nem apareceu, né? Amós e Oséias aparece
como mensageiros espirituais para advertir que a idolatria, a corrupção e a injustiça social, elas não são apenas erros humanos, mas elas também se tornam escolhas espirituais que vão trazer dor. Então, veja bem, errar é uma coisa. Utilizar esse erro já faz parte de uma escolha daquilo que você está fazendo. Então, quando Oséias diz, né, foi tua iniquidade que te fez cair, o que ele quis traduzir? Exatamente a lei de causa e efeito. E no presente, hoje, na nossa atualidade, a gente pode olhar esses relatos e perceber que nenhum império baseado na opressão, na injustiça, ele prospera para sempre. Essa lição, gente, ela fortalece no nosso presente qual a ideia? Que diante das desigualdades, das corrupções e das violências, né, modernas inclusive, a gente sabe que o sofrimento ele não é castigo, mas ele é uma consequência educativa para que a humanidade ela vá aprendendo, né, a partir de séculos aquilo que ela não conseguiu compreender antes. Inclusive, aqui no nosso estudo, eu já não sei mais se eu posso intitular isso como sofrimento. Eu já nem sei mais se essa palavra existe. Não sei. Eu acho que ela é uma perspectiva agora de vivência para alguns aprendizados. Porque existem pessoas que passam, isso estou falando no campo espiritual, tá? Não estou falando no campo social. Às vezes, o que a gente observa no campo espiritual, que é sofrimento, na realidade, é uma lei de causa e consequência. Então, sofrer também se torna uma escolha a partir do momento quando nós tivemos a oportunidade de escolher o que estava ali. Né? E essa verdade ela é muito dura. Quantas vezes nós sabemos e intuitivamente nós somos orientados pelos nossos amigos espirituais a não fazer um determinado caminho, a gente vai. O que vai acontecer? Nós sofremos. Né? Quantas vezes nós estamos à noite, a gente desperta acordando e fala, gente, isso não está certo. Ah, não, mas isso pode ser uma impressão minha. Nós temos, né, a consciência divina em nós. Quando nos vem essas impressões intuitivas, ainda mais a gente que está buscando sempre estudar, a gente tem que prestar atenção nisso daí que está sendo falado, né? Para fortalecer as nossas atividades pessoais. Agora, essa parte aqui, né, dos problemas do reino de Judá, eu acho elas interessantes que vai dialogar com isso daí, ó. Vamos ler aqui no livro. Os problemas do reino de Judá. Após passar por um certo período de paz e harmonia, o reino de Judá começa também trajetória de sofrimento. Essas vicissitudes começaram com o reinado de Acás, filho de Joatão. Reinou ele 16 anos em Jerusalém, período em que se entregou a adorar ídolos. Mandou fundir estátuas para representar divindades estrangeiras. Olha isso, né? É o período em que encontramos o profeta Isaías. Deixa eu só fazer um adendo. Uma pergunta. William, mas então essas esculturas que a gente observa nas igrejas, ou essas esculturas que nós visualizamos e que nós olhamos e oramos, é errado a gente olhar essas esculturas? Não. Nós temos uma necessidade ainda, enquanto humanos, porque nós não temos um nível de abstração muito grande, de talvez olhar para algumas dessas imagens para que elas possam servir de nós de lembretes imagéticos para nos coligar com a espiritualidade superior. Então, quando eu vou, por exemplo, a uma igreja, e dentro dessa igreja, uma pessoa chega e me coloca próximo a uma imagem de Nossa Senhora, eu posso olhar aquela imagem para que eu me concentre devidamente e possa direcionar a potencialidade do meu pensamento para que alguns espíritos eles escutem e dialoguem ali. Quando nós vamos à igreja a título só para esclarecimento, existem mecanismos de desobsessão lá no altar da igreja gigantesco. Vários espíritos estão lá, benfeitores, escutando os lamentos, as lamúrias das pessoas que estão lá solicitando ajuda. Então, esses elementos, veja bem, você ter esses elementos representativos não e utilizá-los como uma referência para você direcionar de uma forma mais assertiva o seu pensamento e não se esquivar naquele momento de oração, isso daí não é idolatria.
tá? Então, eu quero deixar bem claro aí para quem perguntou. Não é idolatria isso daí. A idolatria é quando você coloca como a causa ou a razão das circunstâncias aqueles movimentos materiais, aquelas situações, as vaidades como ponto central do que você precisa ali para chegar no que você ambiciona. É você adorar ídolos específicos. E essa idolatria, ela acontece para nós aqui, tá? De encarnado para encarnado também. Não é só da gente para espírito, de espírito para outro espírito, não. Acontece daqui também. Então, ele mandou fundir essas estátuas para representar essas divindades estrangeiras. Uma representação. Mas aí, o que a gente faz dessa representação é que a gente tem que prestar atenção sobre isso, tá? Então, voltando aqui. É o período em que encontramos o profeta Isaías, que predisse a vinda do Messias. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. E sabe o que é o louco disso tudo, né? Desculpa até esse termo louco, né? As pessoas, quando falam virgem, as pessoas ligam isso à virgindade no âmbito da sexualidade, né? As pessoas não veem isso daí como espírito puro, né? Que Maria era um espírito puro, Jesus da área crística. Então, como eu disse que nós vamos falar mais à frente de Jesus, né? Essa questão de uma virgem conceberá é a questão de um espírito desenvolvido até dentro do âmbito das suas questões moleculares, né? Justamente por causa dessa evolução, para estar apropriado para receber um espírito desse nível, dessa escala aí, né? Que é muito mais alto daquilo que a gente possa imaginar. Só para a gente ter uma noção disso daí, né? A sombra dele, se você tinha fé, curava as pessoas. A sombra dele. Se você tocasse com fé no tecido dele, você era curado se fosse o seu merecimento. Agora imagina a grandiosidade desse ser cosmovidente que esteve aqui na Terra e que até hoje olha por nós, né? Como que nós não vamos pensar numa imagem possível só para a gente ter na nossa mente um símbolo, um ato simbólico para a gente direcionar melhor o que nós estamos pensando? É necessário ainda na Terra, porque nós não temos uma abstração profunda para chegar a um nível de compreensão em que a nossa fé ela já esteja no nível em que a gente não necessite desses elementos, né? Nós ainda precisamos desses meios aí para a gente conseguir se conectar com a espiritualidade de uma forma, né, mais contextualizada, tá? Os reis da Síria atacam Judá. Acás pede auxílio aos sírios, pagando-os com prata e o ouro dos vasos do templo de Salomão. Os assírios vencem os sírios, mas, fortalecidos com esta vitória, voltam-se também contra Judá. Em 701 a.C., Sequeribe, rei assírio, já tinha Judá em seu poder. Ezequias, filho de Acás, havia se submetido e, inclusive, aceita a influência religiosa do invasor. Os sucessores de Ezequias, Manassés e Amon, acomodam-se com a situação. Permitiam que se adorassem ídolos dentro do próprio templo. Foi Josias quem restabeleceu a liberdade e reimplantou as tradições religiosas no ano 640 a.C. Nessa época, descobriram o Deuterônimo, que, segundo alguns, havia sido escrito 70 anos antes, com os ensinamentos das principais tradições religiosas dos hebreus. Josias aplicou esses ensinamentos, expulsou os sacerdotes idólatras e fez nova aliança com Deus, prometendo não mais se afastar da lei, né? Que ali seria a lei que nós chamamos principal, né? Então, houve aqui um processo que a gente chama de restauração, né? Essa história aqui, ela ajuda a gente a ver como houve a oscilação dessa fidelidade, né, desse desvio espiritual. E essa idolatria, né, era um símbolo. Quando os reis eles permitiam essas estátuas e cultos de divindades dentro do próprio templo, isso mostra espiritualmente essa tendência humana que a gente tem dessa necessidade simbólica, né? O problema tá em quando a gente substitui a essência pelo acessório. Então, o povo, ele acabava naquela época, né, buscando segurança material nesses acessórios e, através disso, os mandantes da época, né, acabavam estabelecendo alianças políticas, né, no Egito, a Síria.
E isso ia afastando a confiança em Deus. Essa idolatria, né, hoje ela é entendida para nós como materialismo, consumismo, o fanatismo ideológico, né, que toma todos os lugares da lei de amor. Mas naquela época eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje sobre esses olhares. A parte também que fala sobre a interferência dos invasores ali, né? Quando o Acaz, ele pede ajuda à Síria, trocando o ouro e a prata por medo, né, se submetem a novas correntes de escravidão, tá? Então, espiritualmente, isso acaba mostrando que sempre que buscamos soluções muito fáceis e externas, sem uma firmeza interior, acabamos dominados por algumas forças que elas são consideradas mais densas, tá? E Josias, como um símbolo de restauração ali que aparece, é o surgimento, né, desse Deuterônimo, Deuteronômio. E a purificação do templo, né, simboliza esse esforço, né, do retorno da lei moral. Isso mostra que nunca vai ser tarde, né, para haver uma correção ali dos ajustes, né, espirituais e individuais. E aí vocês podem pensar o seguinte, né, William, tá, isso tudo que você está falando, né, por que desse contexto todo, né, a Terra sofre tanto, então? Por quê? Segundo a doutrina espírita, como eu já disse, não existe acaso, né? A Terra Santa lá, porque a gente fica, cara, aconteceu tantos lugares, tantas coisas lá, né? Como tem tanto sofrimento lá ainda, né? A Terra Santa foi um palco de muitas guerras, muitas idolatrias, muitas profecias, né? Então ela concentra ali muitos espíritos que são comprometidos com experiências intensas, né, de poder, de fé, de orgulho, e a gente até pode observar que ainda existem muitos desses pontos, porque existem provas e expiações coletivas, porque muitos espíritos que viveram e ali alimentaram essas guerras, essas perseguições, eles retornam no mesmo solo para eles aprender a valorizar a paz, a fraternidade. Então, esse cenário que a gente vê de sofrimento é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de reparação. A missão espiritual, né, que a gente fala, daquela região também, porque o Oriente Médio, ele foi o berço das grandes revelações espirituais, né, Moisés, profetas, Jesus, e ali a gente vê que se concentra um magnetismo muito especial, onde a gente visualiza muitos espíritos ligados à condução da moral da humanidade, que eles reencarnaram como Jesus, né, para orientar. E muitas vezes, alguns desses outros espíritos que estavam naquele momento, que tinham alguns poderes, eles confrontaram-se com essas situações, então eles precisam voltar e acabam ali tendo que reavaliar esses erros do passado. E, além dessa dívida individual que esses espíritos têm, tá? Não são só dívidas pessoais, né? Nós vemos que eles tinham responsabilidades coletivas. Então, povos e nações, eles criam, né, o que a gente chama de uma egrégora espiritual, né? E ela está muito marcada ainda pela violência, pela idolatria, né? E isso vai atraindo o quê? Novas provas em conjunto até o processo da depuração ir acontecendo ali para nós, né? Então, hoje, graças a Deus, nós estamos participando de cenários diferenciados, né? Nós estamos num país, né, que nós somos chamados a agir de uma forma muito diferente. Muitos de nós sabemos que viemos da Douce France, né, que é a Doce França antigamente, né, para a gente promover essa reconciliação, né. Muitos de nós ainda que estamos aqui vivendo, às vezes a gente acha que a gente está num lugar de castigo, na verdade nós estamos em um lugar que a gente delimita como uma escola da alma, é o Brasil, né? Onde algumas lições profundas elas estão sendo aprendidas, mas que logo, logo também vão ser repassadas como um berço para a humanidade inteira. Então, essa repetição que a gente vê às vezes de alguns ciclos espirituais, né? Que pode surgir, William, mas a gente já entendeu por que acontece essa repetição de ciclo, violência, invasão, queda, reino e restauração, né? O que a gente vê é que a repetição desses ciclos, né, justamente é porque todos nós temos a oportunidade de reencarnarmos para reencontrar os nossos adversários interiores de ontem. Só que agora a gente vê em novos corpos e novos grupos sociais para justamente a gente ir mudando um pouco esse pensamento. Então, os inimigos de ontem, né, ou os de hoje, pode ser também relacionados ao passado, né? Mas nós somos atraídos
para o mesmo campo vibratório dessas pessoas, né? Seja da região, seja daquele grupo, para a gente reparar, né? E esse reencontro compulsório, né? Ele tem uma finalidade muito bonita, que é a gente tirar a perpetuação do ódio, né? E colocar no lugar dessa palavra o termo reconciliação. Então, ontem, por exemplo, o povo de Israel e Judá, eles trocavam o Deus único por ídolos. Eles buscavam, né, poder, segurança, enfim. Hoje, os ídolos, eles mudaram de nome. Vocês podem perceber que agora, alguns dos ídolos que estão lá são o nacionalismo extremo, o poder político, a hegemonia territorial, a vingança, o fanatismo religioso. São para eles esse Baal modernos ali, que continua ainda a afastar eles, mas eles já caminharam muito. Eles já caminharam muito, eles já saíram da questão da segurança material e das alianças políticas e agora estão já modificando para esse campo aí, né? E esse sofrimento, por um lado, vai ser para nós uma aula, está sendo para nós, o Oriente Médio é uma sala de aula de intensiva de humanidade. Por um lado, a gente vê o berço dessas grandes revelações espirituais, né? Mas por outro, a gente observa séculos de intolerância ali que ainda estão reverberando aqui nesse presente. Então, é uma aula, né? Uma sala de aula intensiva de humanidade que a gente precisa aprender, né? Então, para a gente acabar aqui por hoje, essas leituras que nós fizemos, né, a olhar esses fatos, a gente pode ver de várias maneiras. A gente tem que reconhecer que existe uma lei de causa e efeito, individual e coletiva, não existe sofrimento sem razão. O que a gente vê na faixa de Gaza, por exemplo, Israel, é resultado de séculos de orgulho, de ódio acumulado, mas o espaço de aprendizado. A gente precisa assumir uma responsabilidade pessoal. Talvez nós não estejamos em guerra de armas, mas nós podemos estar numa guerra dentro do nosso lar, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, né? E a violência que vemos lá fora, ela tem uma raiz em miniaturas dentro de nós, tá? Outra questão, substituir os ídolos modernos. Ao invés da gente cultuar poder, status, consumo e tudo, a gente está sendo convidado, né, a retornar para o essencial. A lei do amor, por exemplo, né? Vibrar pela paz. Cada oração nossa, cada ato de fraternidade, a gente vai auxiliando espiritualmente aqueles que estão no campo de batalha, né? Seja os encarnados ou seja os desencarnados. Então, a gente acredita que é uma grande chamada espiritual agora, né? Esse movimento que nós estamos vendo aí. Então, essa leitura de hoje, né, ajuda a gente a ver que a humanidade vai progredindo lentamente, mas sempre de uma forma muito segura. A Terra caminha agora de mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Então, esses conflitos, como o que a gente está vendo, eles são purificadores coletivos. E eles vão retirando cada vez mais as máscaras e mostrando a urgência da paz verdadeira que existe em nossos corações. Então, assim como no passado os profetas, eles alertavam que sem justiça social não haveria prosperidade, hoje a gente percebe que sem fraternidade não vai haver paz duradoura, seja no Oriente Médio, seja no Brasil, seja dentro de nós mesmos. Então, se a gente quiser contribuir para a paz no mundo, a gente precisa começar a pacificar agora o nosso coração e as nossas atitudes pessoais, que é essa lição clara que foi dada para nós hoje. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma questão a pontuar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nada? Ninguém escreveu ali no chat hoje? Acho que todo mundo ficou meio quieto, né? Ai, ai. Então tá, vamos fazer uma prece agora de encerramento, tá? Com uma vibração positiva, tá? Se a Fátima conseguir, né, que ela coloca sempre aquela imagem de Jesus, aí eu acho muito bonita aquela imagem, para a gente se concentrar, inclusive, né? Não como um contexto de idolatria, mas para a gente tentar ficar um pouco mais calmos, tá? Nós estamos num turbilhão muito grande de informações sociais que às vezes nos deixam aturdidos, tá? Então, vamos lá, vamos fechando, né, os vídeos aí, deixando só o áudio para que nenhuma vibração ela nos atrapalhe, né, nesse momento aqui. Senhor da vida, Deus
de amor infinito, de misericórdia eterna. Nós te agradecemos profundamente por esse instante de aprendizado, de reflexão e de comunhão em teu nome. Que as palavras trocadas, os pensamentos elevados, as lições espirituais aqui revisitadas se fixem em nossa consciência, não como lembranças passageiras, mas como sementes vivas, capazes de frutificar em gestos de caridade e de fraternidade a compreensão do nosso dia a dia. Querido Jesus, neste momento unimos nossas vibrações em prece para envolver a nossa casa, o nosso quarteirão, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, o planeta inteiro em ondas de paz e de harmonia. Que cada coração sinta agora o poder da suavidade da tua presença, como um bálsamo que cura feridas, consola aflitos e desperta os indiferentes para a necessidade do amor. E nós queremos pedir, Senhor, em especial, por aqueles que sofrem as dores do dia a dia, as dores das guerras internas, as dores da fome, as dores da violência e da intolerância. Que todas essas regiões internas e externas que estejam em conflito sejam iluminadas pela tua luz, que os governantes sejam tocados pela sabedoria e que os povos, ainda divididos pelo ódio e pelo medo, possam encontrar caminhos de reconciliação. Recordamos também os lares que atravessam, neste exato momento, muitas dificuldades silenciosas. Aqueles em que há doença, incompreensão ou desespero. Que a paz que agora pedimos se estenda a cada família, que o entendimento reine, que o perdão floresça e que a esperança jamais se apague. Amado Mestre Jesus, guia e modelo. Que a tua presença permaneça conosco nesta semana, sustentando os nossos passos, clareando nossas escolhas e inspirando-nos a sermos, ainda que imperfeitamente, instrumentos do seu bem. E que ao sairmos deste encontro de hoje, possamos levar conosco não apenas palavras, mas vibrações de serenidade, irradiando em silêncio, pelo pensamento e pela atitude, a certeza de que o amor é a força que mais transforma tudo nesse mundo. Envolve-nos com este seu manto de luz e faz de nós pontos de paz no mundo. Que a paz esteja em nossos lares, em nossas relações, em nossos pensamentos e, acima de tudo, em nossos corações. E que assim seja. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, né? Que vocês possam, né, alcançar muitos êxitos positivos essa semana e que a espiritualidade, né, possa se fazer presente, que ela todos os dias está com a gente, tá? Não pensem que a espiritualidade só está com vocês no momento de conflito. Não, né? Eles estão a todos os momentos aí. E que a gente possa acreditar mais nisso também. Às vezes nós não vemos, às vezes nós não ouvimos, mas não quer dizer que eles não existam, tá? Eles estão lá com todos nós e muitos de nós vamos enxergar essa espiritualidade, sabe como? Quando o carinho de uma criança, o vento batendo no rosto, a aproximação de um animal querendo um carinho. São pequenos detalhes que mostram a presença de Deus ali do nosso lado. Vocês podem prestar atenção nisso, tá? Sempre que vocês fizerem uma oração, prestem atenção nos detalhes que vão aparecer. A espiritualidade vai utilizar um meio para chegar até vocês, assim como utiliza para chegar até mim e qualquer outro tipo de pessoa. Então, não precisam esperar que venha um anjo ou uma vidência para vocês ali. Jesus, ele não precisava estar em todos os lugares para ele transmitir a luz. Lembre-se que em 1943, ele passou perto da Terra, quer dizer, na realidade ele passou perto do Sol, e a Terra sentiu o impacto do amor dele, então ele não precisa estar aqui dentro da nossa casa para a energia dele estar presente, tá bom?
Confiem nisso daí, porque é além de tudo que nós imaginamos. Um beijo, fiquem com Deus, tá? E tenham uma excelente semana.